Oi, eu sou a Cris e essa é a Biblioteca Esmeralda. No vídeo de hoje eu vou fazer uma lista com 4 leituras que foram um pouco decepcionantes. Essa é uma parte 2. A parte 1 não tá aqui no BS, mas sim no meu Instagram. O link fica sempre na descrição, então é bem facinho de achar, tá? E como eu expliquei na parte 1, a decepção é muito sobre como você criou expectativas em cima de algo, tá? E aquelas expectativas não foram alcançadas. Essas não são leituras horríveis que eu não recomendo a ninguém, que eu acho que você não deveria ler e nem nada do tipo. É que eu tinha a expectativa X e ela não foi alcançada e por isso se tornou uma decepção. Inclusive tem obras aqui que eu gosto, que eu gostaria de reler, que são queridas por mim de alguma forma. Enfim, eu vou explicando melhor a cada livro mostrado, tá? Tem livro e tem um mangazinho só, porque eu escolho meus mangás muito a dedo, então é difícil me decepcionar. Eu vou começar com leituras de 2020. Eu vou começar com Verity, da Colleen Hoover, com tradução de Thaís Brito, para Cidade Colinha, tá? Então, eu tinha muita expectativa com esse livro, porque ele tava muito 8 ou 80. Ou as pessoas amavam de paixão, era o favorito do ano, assim, 5 estrelas, favoritado mesmo, ou as pessoas odiavam e diziam que era o pior da autora. E eu sempre gostei muito dos livros da Colleen Hoover, mas sempre tendo a ciência que não são livros perfeitos, sabe? Todo livro dela tem algum problema, tem alguma coisa que não faz sentido, que não se encaixa na narrativa, ou que não ficou bom mesmo. E aí eu já sabia que Verity ia ser alguma coisa nesse nível, só que eu não tava preparada pro que foi. Verity conta a história da Lowen, acho que é Lowen. Ela é uma escritora mediana, assim, no sentido de sucesso. Ela não é muito famosa, mas ela também não tá morrendo de fome. Mas ela é pobre, né? Ela não tem muito dinheiro. E ela é convidada para concluir a obra dessa autora, a Verity, que é super famosa. Ela é tipo a top das galáxias. E aí a Lowen aproveita a oportunidade na hora, só que aí ela precisa organizar os escritos, os manuscritos da Verity, e ela vai pra casa dessa mulher. Só que a Verity tá muito doente, a gente não sabe o que aconteceu com ela, mas ela tá praticamente vegetando em cima de uma cama. E aí a Lowen vai pra casa da Verity pra cuidar dos manuscritos, mas também vai começando a ter muito contato com a família dela. Ela tem uma filha, e outra filha dela morreu, e tem o marido, que é o Jeremy, que começa a dar em cima da Lowen, dentro da casa dele, com a mulher dele lá. E aí daí começam os negócios. Aí tem uma pegada meio de suspense, um meio policial ali, um estilo meio diferente do que a gente normalmente está acostumado com a Colleen Hoover. E assim, eu acho que o início do livro prometia muita coisa. Eu acho que tinha uma boa ideia aqui, sabe? Tem um conceito interessante nessa bagunça toda. Só que a maneira como foi trabalhado foi totalmente desperdiçada qualquer coisa positiva que tinha aqui. Eu acho que a Colleen Hoover estava muito ainda se acostumando ao gênero. Eu imagino que numa próxima obra dela desse gênero, dessa pegada de suspense, ela possa ir melhorando. Assim como eu sinto que ela foi melhorando nos livros de romance. Então aqui parece que ela ainda estava tentando se adaptar a esse novo gênero, porque ela perde muitas cenas, muitas páginas falando de romance, cenas sexuais que, tipo, destoam do clima do livro, pelo menos pra mim. Eu gostaria muito que ela tivesse focado nos elementos de suspense, na narrativa pra esse lado. Eu acho que ela deixou pra trabalhar muito pro final as coisas mais importantes, pra, tipo, dar um susto na gente, sabe? Pra, tipo, a gente ficar, uau, o que tá acontecendo e não sei o que, e deixar a cabeça bagunçada. Mas muita coisa aqui só foi gatilho desperdiçado, só foi jogado, sabe? Eu acho que não é terrível, não é o pior livro do mundo, sinceramente não acho, mas é muito introdutório. Parece o rascunho do que poderia ser um livro da Colleen Hoover, mas tá aqui, né? Bora ver. Não é uma releitura que eu gostaria de fazer, mas quem sabe se ela lançar outros livros de suspense, não sei como é que está a publicação dos livros dela aqui no Brasil, não estou acompanhando, mas se ela lançar mais coisas, eu pretendo sim continuar dando chances para esse gênero, e não só o romance. O próximo que eu vou falar é um mangá, é o único mangá da lista, porque honestamente eu realmente tento não focar em leituras que eu sinto que não vão ser a minha praia, então normalmente eu procuro indicações, leio bastante a sinopse, vejo como mais ou menos o autor está acostumado a trabalhar, mas aí eu não fazia isso ano passado e acabei encontrando Jagan
com o roteiro do Muneyuki Kaneshiro, acho que é isso, a fonte também não está ajudando, e a arte é do Kensuke Nishida, acho que é basicamente isso. E assim, Jagan é um seinen, então ele trata de temas um pouco mais adultos. Eu não sabia disso quando comecei a ler. Eu esperava um shonen de lutinha e encontrei uma coisa um pouco diferente. Aqui a gente tem um Jagasaki, é isso? Ah tá, desculpa. A tradução ficou com Kaio Suzuki, tá? Então, tradução Kaio Suzuki. Então, a gente tem o Jagasaki e ele é um policial, aparentemente tendo uma vida muito comum, muito honesta, muito tranquila, aparentemente. E aí surge um dia uns seres chamados sucumbidos e eles meio que, a partir das emoções das pessoas, eles são ativados, sabe? Então ele entra na pessoa quando ela tá com muita raiva, muita tristeza, ódio, com sensação de vingança, esse tipo de coisa mais negativa, e se tornam seres bizarros, totalmente estranhos, e eles são ativados pela emoção. E aí o Jagasaki, que é um policial que aparentemente tem a vida tranquila, ele é atingido por um desses sucumbidos e acaba meio que tentando ser um justiceiro, mais ou menos assim, pelo menos é o que parece nesse início. Só que ele também tem muito desejo de matar, ele tem desejos totalmente estranhos para um policial e para uma pessoa de bem. E isso vai avançando e tal. Eu li até o volume 2. Só que o volume 1 não é uma decepção. Ele tem problemas, ele tem sexualização desnecessária de personagens femininas, ele joga algumas questões assim meio bobas. Não, na verdade, ele trata algumas questões interessantes e importantes de forma boba. E aí chega no volume 2 e é ridículo como ele usa temas muito, muito sensíveis de maneira desleixada. Não é tipo um pouco desleixada, é totalmente, sabe? É passação de pano para situações que não tem como. Eu, como mulher, não conseguia ler aquilo porque a maneira como o autor trata o feminino na obra é ridícula, é inaceitável pro século XXI. A gente não tá, tipo, há 200 anos atrás. A gente tá em um período em que as mulheres devem ser respeitadas. E que se você vai colocar uma violência contra a mulher, isso tem que ter um propósito, isso tem que ter um objetivo na obra. E aqui eu sinto que só foi jogado, eu acho que foi só pra chocar e pra fazer os leitores masculinos ficarem babando no mangá. Sinceramente, eu peguei aqui o volume 1 pra mostrar, mas eu acho que a maior decepção foi o volume 2, porque eu gosto da história no geral, essa questão dos sentimentos dos sucumbidos, a questão desse policial que aparentemente é todo bonzinho, mas no fundo ele tem um coração meio corrupto. Então eu acho que esses temas são interessantes e eu sinto vontade de terminar Jagan. Ele já passou dos 10 volumes, eu não sei como é que tá aí, e tá em publicação no Brasil, mas eu perdi totalmente interesse justamente pelo volume 2, por essa retratação do feminino que é tão desleixada. Mas é isso. O próximo eu não tenho aqui porque a própria editora disponibilizou por um período gratuito e foi A Corrente ou da Adrian McKinty, acho que é isso, e a tradução é do Clovis Marques. Esse livro eu fui sabendo que ele não era muita coisa. Eu já tinha visto algumas pessoas falando muito mal dele, mas também tinha visto uma pessoa que eu segui no Instagram que disse que ele era muito bom. E deu uma nota ok pra ele. Eu falei, bom, ou ele é médio ou ele é ruim. Sei que não é perfeito, mas então eu fui na expectativa desse médio. E aí eu peguei o ruim mesmo. Ele conta a história da Rachel e ela mora sozinha com a filha adolescente. E um dia a filha dela é sequestrada. Até aí, tudo mal, mas tudo bem. Só que aí ela é sequestrada e por uma... não é uma gangue, mas é uma organização que sequestra pessoas, crianças, filhos e tal, ligam para os pais e fazem com que esses pais sequestrem outras crianças para que o filho deles seja libertado, entendeu? Por isso que é a corrente. Então, um filho é sequestrado, ligam pro pai, o pai tem que sequestrar outro filho, sequestrou outro filho, devolve um e por aí vai. Assim, não acho que é a sinopse mais incrível do mundo, não enche meus olhos nem meus ouvidos, mas eu tava com tava animada pra ler o livro, sabe? Só que é tudo muito cafona. A melhor palavra é essa, é cafona. Porque o livro tenta trazer uma crítica
a autoexposição que a gente tem na internet. Então, como é que essas pessoas conseguiam sequestrar esses filhos? Porque os pais postavam tudo na internet. Postavam quando o filho estava na escola, quando eles estavam saindo no restaurante, coisa assim, tipo, muito do dia a dia. Só que é tudo muito conveniente. Eu sei que tem pessoas que se expõem muito na internet, mas de verdade, eu nunca vi ninguém, nem a pessoa que mais se expõe no mundo, falar exatamente os seus horários. Isso não é tão óbvio. Você não, em um dia você não consegue ter noção do horário da pessoa ali, totalmente, sabe? E aí a Rachel fica, sei lá, tipo, 2 horas na frente da casa de uma pessoa e ela já tem toda a agenda da pessoa da semana. Então, assim, eu acho que é tudo muito conveniente. Eu acho que foi uma crítica feita de maneira muito rasa e, assim, além de ser rasa, é muito direta. Então não é bem trabalhada, sabe? E aí ela acaba sendo ajudada pelo cunhado dela, que também é um expert em não sei o que lá. Então, tipo, tudo é muito conveniente, tudo é muito fácil. E assim, tudo é muito bobo. No final começou a se perder, se enrolar, tentou criar ali um suspense, não fluiu muito bem. Eu só terminei a leitura porque eu não gosto de abandonar livro, mas se eu aceitasse abandonar, se eu fosse mais de boa com isso, eu teria abandonado, porque é um livro que tenta pegar muita coisa com as mãos e não consegue alcançar nada e fica tudo jogado de qualquer jeito mesmo. Esse também é um que eu não recomendaria, mas aí, né, sempre vale a pena você dar uma olhada e ir por si mesmo. E por último, mais ou menos importante, eu vou falar aqui de um que dói no coração eu falar que é uma decepção, mas de todos ele é o que eu mais gosto e é o que eu não consegui me desfazer porque eu realmente gostei um pouco, só que eu acho que ele foi também meio raso nos temas que quis trabalhar, e foi Um Lugar Só Nosso, da Marine Gu, com tradução da Lígia Azevedo. Aqui a gente tem a história da Luke, ela é uma idol coreana, se eu não me engano, ela é uma estrela do K-pop, ela é uma idol coreana. E pra quem não conhece, K-pop é o pop coreano, muito conhecido hoje em dia, assim, tá bem disseminado aqui pelo mundo todo, na verdade. E aí a Luke tá no topo da carreira, só que ela tá meio de saco cheio disso. E um dia ela resolve meio que fugir. Então, uma noite aí ela quer sair, sem ter que se preocupar com os agentes dela, com paparazzi, com fã, com nada disso, com todas as obrigações que ela precisa ter. E ela só quer sair pra comer um hambúrguer, se alimentar um pouco melhor e dar um passeio, sabe? Se não me engano, ela tá em Hong Kong. E aí, no meio dessa fugidinha dela, ela conhece o Jack, que ele sonha em ser fotógrafo, mas ele é meio que obrigado pelo pai pra ser banqueiro, e ele não quer, sabe? Ele não quer essa vida de, tipo, botar uma gravata e todo dia fazer a mesma coisa, um trabalho em escritório. Ele não quer uma vida desse jeito, sabe? E os pais dele querem que ele tenha estabilidade, mas ele quer ter estabilidade com o que ele ama. E a gente vai acompanhando esses dois se encontrando. E eles passam 1 ou 2 dias juntos. E assim, o livro se passa basicamente nesses 1, 2 dias deles. E eu gosto muito como ele trata essa questão do Jack com o pai, né? Então, as expectativas que o pai coloca nele. Também gosto de como a Luke é colocada como uma idol bem real, porque assim, você olhando de fora os artistas, parece que é tudo muito simples. Só que já é amplamente conhecido que o K-pop tem assim um lado um pouco complicado, mas isso é tipo meio que natural do mundo da arte, sabe? Atores, modelos, cantores, eles passam por assim regras muito rígidas em relação a relacionamentos, à alimentação, à exposição no mundo, sabe? Ao contato com outras pessoas. Isso não é exclusivo do K-pop, mas aqui mostra de maneira muito verdadeira. Só que eu acho que demoniza muito o K-pop em alguns momentos, sabe? Eu acho legal mostrar esse outro lado, mostrar essa outra face que às vezes as pessoas ignoram ou desconhecem, mas tem um limite, sabe? Isso não é exclusivo do ramo coreano. E assim, eu lembro de ter esses momentos em que eu falava, cara, a pessoa parece que não sabe do que tá falando, não sabe o que tá falando mesmo do K-pop. E em outros momentos ela já falava mais assertivamente. Então, assim, é um livro que foi decepcionante porque eu achava que ele traria mais da cultura coreana, que ele traria mais questões em relação ao K-pop, mas assim, mais bem trabalhadas, sabe? Mas eu gosto muito do livro, eu acho que ele consegue trabalhar muito a questão dos sentimentos dos personagens, o desenvolvimento deles, das maneiras que eles se sentem no mundo. Então eu acho que isso funciona bem. É só essas questões externas que eu senti que foi um pouco raso, sabe? Mas se você vai falar de um livro e você quer tratar de uma protagonista coreana, por que não ter mais
da cultura coreana. Eu acho que seria interessante, eu esperava um pouquinho mais disso, eu senti falta. E assim, não querendo fazer aqui comparações e tal, mas eu li recentemente também Chinê. Ah, não sei se é assim, mas vou chamar de Chinê. E aí, tipo, ele também é sobre uma idol coreana. E ele é escrito por uma idol coreana. Então a gente tem muitas referências legais da Coreia. Seja pontos turísticos, alimentos, o nome das pessoas, tudo. Eu sinto que eu tô ali vendo uma protagonista coreana. E com Um Lugar Só Nosso eu não senti isso. Eu senti que eu tava lendo mais um livro sobre uma garota branca vivendo nos Estados Unidos. Era essa a sensação, sabe? Eu acho que faltou ali ambientar quem era aquela personagem, aqueles personagens no caso, porque os dois são amarelos. E onde eles estavam, sabe? Mesmo eles estando em Hong Kong, parecia muito uma Hong Kong nova-iorquina. Eu senti muito que eles estavam numa Nova York comum de qualquer livro que eu encontrei. E é mais esse ponto que me decepcionou. Mas em relação ao desenvolvimento de personagens, ao desenvolvimento do relacionamento, vai ter sido muito rápido. E eu não consegui ter me conectado muito bem com o Jack. Eu gosto desses pontos. Por isso que ele tá aqui, assim. É uma decepção, mas eu gosto dele. E eu quero comprar outro livro da autora que saiu. Então é isso, eu acho que eu já falei bastante. Lembrando de novo que decepções é uma questão muito pessoal, é muito de cada um. Assim como gostar ou não gostar de um livro, né? Mas eu recomendo vocês continuarem acompanhando aqui o BS, porque eu normalmente foco nas leituras que eu gosto, então a maioria é tipo recomendando mesmo pra você ler ou assistir. E também o link de todas as minhas redes sociais vai estar aí na descrição. Então é isso, até o próximo. Leia livros e love yourself.